Boa noite, família. É um prazer estarmos juntos hoje, mais uma vez, reunidos aqui. Nós, eu e a Luísa, e você na sua casa, no nosso programa Minha Família é Assim. Hoje, ainda nós vamos continuar falando do nosso livro, recentemente lançado por mim e Maria Luísa. E especificamente nós falamos, hoje o tema será a presença dos transtornos na família. Então, né, Luísa, como é importante, né, a gente perceber se há um transtorno dentro da família, né? Primeiro eu gostaria de dar uma boa noite a você em casa. Seja bem-vindo ao nosso programa, né, João Carlos? Porque nós vamos falar de um tema, às vezes, que você está vivendo, porque quantas pessoas têm vivido transtornos dentro da família e às vezes não sabem que é um transtorno, que trata-se de um transtorno. Então esse programa vai fazer com que você possa então entender o que está acontecendo aí com você mesmo em primeiro lugar. Porque quando falamos de transtornos, a gente normalmente cutuca a pessoa que está do nosso lado, assim, ó. Dá um cutuca e fala, tá vendo? Sabia que você era o problema nessa família, era você. Você precisa de tratamento, você é transtornado, né? Assim. Ou então, uma forma mais taxativa, né? Você é um doente, né? Você é um doente. O problema nosso, o problema que está disfuncionando nossa família, atrapalhando a família, é a sua doença, Nos né? encontros, é muito difícil. Quando a gente começa a falar sobre transtornos no casamento, começa um cutucar o outro, fala, tá vendo, é você, o problema é você. E assim por diante, né, João Carlos? É verdade. Não, a nossa intenção não é rotular ninguém nesse programa, não é dizer que nós temos pessoas doentes na família, mas que são... e sim, né, a proposta é conscientizar que existem transtornos, sim, na família e que nós precisamos sermos cuidados. É verdade, Luísa. E na perspectiva, né, do diagnosticar, né, o que está acontecendo com a minha família, é importante isso, eu entender que também algumas coisas que podem estar acontecendo, que pode desarticular a minha família, é o transtorno. Então eu preciso de estar atento. E o que é isso, estar atento, né? Eu vou diagnosticar. Nós vamos começar a dar algumas dicas, né, para você, né, para você e sua esposa, para você começar a olhar para a sua casa e começar a perceber, né, Luísa, o que é que talvez possa estar acontecendo ou não está acontecendo, né? Pelo amor de Deus, tá? Não cace chifre na cabeça de boi, não. Tá? São dicas, isso não quer dizer que você vai ter que achar, não. Mas e é também dicas, né? Com esse programa, a gente não está criando nenhum profissional especializado em fazer diagnóstico dentro de casa. Isso, dentro de casa, porque não. Existem profissionais que estão para isso, né, João Carlos? Verdade. Eles se formaram para isso, para nos ajudar nesse diagnóstico e no tratamento. É importante diagnosticar, saber se existe transtorno? Sim. É importante, porque assim a gente encontra uma saída adequada e mais eficaz para o relacionamento humano. Bom, o que acontece, pessoal de casa? Pessoal do Minha Família é Assim, pessoal que nos assiste, olha só. Eu e João Carlos começamos a atender os casais. E quando a gente ia fazer a entrevista, muitas vezes nós identificamos dificuldades pessoais. Essas dificuldades, então, eram aquelas dificuldades históricas, de memórias que eles tinham, que foram criando ao longo da vida, conceitos. E aí eles traziam isso para dentro do casamento, dentro da família, para a criação dos filhos. E por isso nós, então, criamos o nosso livro, A Cura das Minhas Memórias, que era justamente porque a gente identificava questões individuais, que não tinham a ver com o relacionamento em si. Era algo que ela já trouxe a partir da sua vivência junto com seus familiares, né? Ela trouxe para dentro do casamento. Né? E nessa perspectiva, né, ela com uma dificuldade pessoal, ela, de uma certa forma, desajustava o relacionamento. Então, por isso que nós descobrimos isso daí e lançamos o livro, A Cura das Minhas Memórias. Uma dessas questões, João Carlos, que a gente identificava era uma carência muito intensa. Carência afetiva, complexo de rejeição muito grande, né? Uma autoestima muito baixa. Então, quando era dito alguma coisa para essa pessoa, qualquer coisa que era dita na família, ela tomava aquilo para si com uma carga negativa, como se fosse para ela, diminuindo ela mesma. E aí a gente via que não era o relacionamento em si, mas era o que ela trazia. E que o relacionamento ali fazia isso emergir, vir à tona. Não era isso, João Carlos, que a gente via? Depois, nós entendemos que existiam outras questões no relacionamento que podiam prejudicar a configuração, o funcionamento familiar.
O próprio relacionamento em si, a forma como a pessoa se relaciona com o outro, há um impacto e você já sabe disso. Isso não é novidade. Mas, escutando os casais no nosso consultório, eis a novidade. Nós, então, começamos a identificar depressão, ansiedade, esquizofrenia, dependência de todas as questões, né? Possíveis. Dependência à alimentação, que é a compulsão, dependência química, dependência a eletrônicos, dependência à pornografia. Nós então identificamos essas coisas, identificamos transtornos de ansiedade, como eu disse, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, identificamos um outro transtorno que é o TDAH, identificamos mais outros transtornos na área sexual. E aí, nós então começamos a perceber que era necessário, então, fazermos um diagnóstico a respeito do transtorno. Entender o que está acontecendo para a gente poder perceber o que é isso daí, né? Agora, o importante de você entender é isso. Você não precisa ser expert. Nós no livro aqui, nós estamos colocando algumas dicas para você pelo menos ter uma forma mais generalizada, né, do que seja esse transtorno, para que você possa também identificar se você tem alguma coisa, então identificar também com o seu cônjuge aí. Agora, para quê? Mas isso não é para rotular ninguém, é para que você possa justamente procurar ajuda, compreender. Uma vez que nós estamos assumindo um compromisso aqui a dois, né, o problema já não é mais com ela, dela, ou então o problema não é dele, o problema é nosso. Né? Na perspectiva aí de que nós somos uma só carne. Então, ela não está sozinha no sofrimento dela, então ele não está sozinho. É nosso agora. Então, nós precisamos de transcender aí, uma vez que nós estamos assumindo uma vida a dois. Então, é importante entendermos a questão do transtorno, mas é entender que agora eu preciso, de uma certa forma, ajudar. Por isso que eu preciso de compreender para que eu possa também dar uma resposta adequada. E a pessoa que sofre, né, Luísa? Ela também tem que entender isso. Ela não pode ficar numa atitude de vitimista, né? Coitadinha de mim. Agora, tudo que está acontecendo, né? Todos os problemas que estão acontecendo, tem uma causa agora, é a minha doença. E você ficar nessa postura de vitimista. Você precisa de ajuda, né? O cônjuge, ele, por amor, ele vai estender. Os filhos também vão tentar contribuir de uma forma adequada, de acordo com a idade de cada um. Agora, é importante também você entender isso. Eu também preciso de colaborar. Como? Indo para o médico, procurando um psiquiatra, procurando um terapeuta. É importante também eu tomar atitudes. E não somente a nível biológico, né, a nível psicológico, mas a nível também existencial. O ser humano ele é capaz de transcender. Não é ficar assim, porque eu tenho esse problema me consome e agora minha vida acabou. Não, eu posso transcender. E você vai descobrindo também que você consegue muito além da sua própria doença. Sim, né? Já em programas anteriores nós falamos sobre vários transtornos, a depressão, a ansiedade e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar de uma forma geral, por causa do lançamento do nosso livro, é o 4º capítulo do nosso livro. Se você estiver em casa, pode abrir. Inclusive, João Carlos, as pessoas entraram em contato comigo essa semana falando assim, olha, vocês estão falando sobre o livro, né, o tempo todo. E aí, eu tenho pegado o livro lá em casa e vou acompanhando quando vocês falam. Eu achei muito bacana. Eu estou gostando muito porque escutar vocês que escreveram, eles dizem assim, é muito bacana. E eles compraram o livro e estão acompanhando aqui. Olha só que bacana, né? Então, para vocês agora entenderem mais, né, sobre essa questão do transtorno, como é a vivência do transtorno na família? Vocês estão vendo aí agora, visualizando a imagem que vocês estão olhando, que vocês estão vendo, para eu explicar direitinho. Olha lá, olha. Tem a pessoa com transtorno que vai impactar os familiares com o transtorno dele. Olha lá, a setinha que joga para a família. Agora, porque ele quer? Não. Não. De forma alguma. É uma pessoa que está com transtorno. Talvez ele nem saiba que está com o próprio transtorno ali, né? Mas, de certa forma, ele não tem uma má intenção nenhuma, tá? Não tem maldade aí, mas ele tá impactado com o seu próprio, com o seu próprio transtorno, mas, de certa forma, ele vai
impactar a família, né? Isso, agora voltando para a imagem, então, João Carlos, já que você falou, impacta a família, agora a família também vai ter um impacto sobre a pessoa que tem um transtorno. Ela reage, né? Ela é. Então, olha só, começando, a pessoa ela tem sintomas, a pessoa que tem transtorno tem sintomas. Então, esses sintomas, por exemplo, da depressão, que a gente vai ver daqui a pouco, ela tem uma perda, ela acha que ela perdeu o apoio social, ela tem dificuldade de sentir o afeto, né, das pessoas lá fora. Isso já é próprio do transtorno. Do próprio transtorno, né? Aí o que acontece? Ela começa a piorar os sintomas dela, porque ela vai tendo isso como conceito. E aí, isso tudo vai levar, então, a essa pessoa a encontrar na família o cuidado. A família vai começar a cuidar, a família vai começar a olhar essa pessoa. Mas o que acontece, João Carlos? A pessoa às vezes não melhora facilmente. E a família... Ou então rapidamente, rapidamente. Né? E aí, às vezes, não tem uma melhora como eu espero. E a família começa a viver isso aí, ó, a frustração. E quando o casal, né, o marido, por exemplo, ou a esposa, começa a se afastar, ela começa a piorar os sintomas do transtorno. E começa, então, esse processo de um ciclo vicioso. Ou seja, começa tudo de novo, ela vai perder mais o apoio. Porque ela não foi acolhida, porque ela está sentindo um afastamento, não está se sentindo amada. Não é porque o marido não ama, ou a esposa não ama, é porque eles se sentem frustrados, porque não há... Eles se sentem frustrados, porque não há mudança, às vezes, como espera, porque é um transtorno. Ou talvez nem saiba, né, Luísa? Lidar com o próprio problema, né? Ele fica frustrado. Nós não estamos acostumados a lidar com doenças, né? Nos assusta. Né? Nós não temos um cursinho, né? Que nós vamos fazer um cursinho de 6 meses, como lidar com doente e qual doença específica, né? E estuda ali meses afincos ali, e a partir dali você vai partir para a prática. Nós não temos isso aí. Isso não está no nosso meio, né? E isso nos assusta, né? E talvez porque eu me sinto impotente diante da situação, muitas vezes eu me recolho. Não porque não amo, mas a pessoa que está doente, ela percebe como um distanciamento que não é amada, né? Isso potencializa mais o sintoma dela, né? Mas para pior, né? Sim, vai trazer mais sintomas. Então, olha só, você aí na sua casa, de repente você apresenta um transtorno. O que é esse transtorno? É um sofrimento que você tem com alguns sintomas que você apresenta e que vai trazer problema na sua vida diária, na sua vida social, no relacionamento familiar, no relacionamento do trabalho, entendeu? Isso é um transtorno. O transtorno é um problema que impacta a sua vida, que traz um sofrimento ao ponto de dificultar você no seu trabalho, na sua vida social, na sua vida acadêmica, escolar. Então, vamos começar falando, por exemplo, sobre a depressão. Nós atendemos casais com depressão, né? Que a esposa era depressiva ou que o esposo... E nós temos visto cada vez mais homens vivendo esse transtorno, esses transtornos. Então, o que seria essa depressão? Olha só, uma pessoa que não tem energia para a vida, que não encontra motivação para viver. Tanto, pessoal, que a depressão não é uma invenção, não. Ela existe. Sim. Há pesquisas que mostram que o cérebro de uma pessoa depressiva é diferente de um cérebro de uma pessoa não depressiva. Não depressiva. E o funcionamento é diferente. E o que isso vai impactar muito? A pessoa que não tem alegria, que acorda todo dia triste, que não quer mais comer porque ela tem uma perda de apetite normalmente, ou então aumenta o apetite. Ela tem uma dificuldade no sono, a pessoa depressiva. E dependendo do remédio que ela toma, né? Dependendo da medicação. Ela custa acordar, né? Ela vai ter uma dificuldade, porque isso vai trazer também um efeito adverso. Ou seja, o cérebro dela vai ter algo... Um cometimento, né? Por causa da medicação. E aí, imagina uma mãe que não consegue acordar. Acorda 11 horas, 11h30, meio-dia, né? O filho que não tem alimentação, que não tem a comida para ir para a escola, que não tem uniforme porque ela não consegue lavar a roupa, ela não consegue tomar o banho. Aí nós temos pacientes que ficam 10 dias sem tomar banho. Então, isso não vai impactar a família, com né? Com o esposo, com os filhos. Impacta então, a família. É um transtorno que precisa ser cuidado, essa pessoa precisa ser amada, ela não está fazendo um tipo. Ela não está fazendo isso para ser amada, não é porque ela é má. Sim. Né? Então, tem pessoas que acham que isso aí é porque ela
não tem nada disso, ela está buscando ser amada e aparecendo para os demais. Não é isso de forma alguma. Ela precisa ser, João Carlos. Sim. Ela se frustra porque não consegue. E isso traz um impacto muito grande dentro muito da família. grande, né? Isso aí é depressão. Agora tem outros, né? Tem outros transtornos, tem ansiedade. Imagina uma mulher que só pensa negativo 24 horas negativo. Não, nós não podemos viajar porque o carro vai estragar. Não, nós não podemos viajar porque vai bater. Não, você não pode fazer esse negócio porque vai dar errado. Imagina um homem com um transtorno de ansiedade generalizada, que é esse tipo, né? Não, nós não podemos fazer nada, nós temos que ficar em casa parado porque algo ruim vai acontecer. Esse é o padrão cognitivo, quer dizer, a forma que uma pessoa ansiosa pensa, sempre o negativo. Imagino que isso vai impactar a educação dos filhos e a questão do casamento em si. Sim, nós temos o toque, João Carlos. Vou ter que acelerar aqui para a gente falar dos demais. O toque, por exemplo, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, aquela pessoa que tem um pensamento obsessivo e ela tem uma compulsão. Então, a obsessão é um pensamento. A palavra obsessão significa pensamento recorrente. E compulsão é aquilo que ela vai fazer para diminuir a ansiedade que esse pensamento causa. Então, é aquela pessoa, se eu não limpar, alguém vai morrer porque vai ficar infectado. Então, ele passa o dia inteiro limpando a casa e passando o dedo nos móveis para ver se está sujo. Imagina isso com os filhos que não vai poder viver dentro da casa. Imagina não vai isso. poder movimentar, não vai poder brincar. Não vai poder brincar. Não vai poder deixar nenhum brinquedinho. Podado todas as brincadeiras, né? A família não vai viver direito. E esse sintoma, esse transtorno obsessivo, ele varia de pessoa para pessoa. Então, tem pessoa que tem essa questão do perfeccionismo, de colocar tudo simetricamente. Tem pessoa que tem essa questão de ser contaminado, é a contaminação. Tem outras de cunho religioso, que a pessoa fica o dia inteiro pensando em alguma coisa divina que vai... E é tudo negativo. Vai, né? E isso tem a ver com um transtorno. Precisa ser cuidado, precisa ser medicado. Tem a esquizofrenia. A esquizofrenia. Tem o TDAH, que eu queria falar do TDAH, que é bem comum, a prevalência, quer dizer, a quantidade de pessoas que tem é muito grande. Um TDAH, por exemplo, ele tem dificuldade de planejar a vida dele. Tem dificuldade de organizar. E muitas vezes ele é desatento no dia a dia, esquece o menino na escola, a mãe esquece o filho na escola, esquece os deveres, os afazeres, os recados, esquece de avisar para o marido que está indo para tal lugar, esquece o celular, a chave para todo lado, esquece tudo. Então, isso não é problema de memória, ele é desatento. Há um comprometimento no lobo frontal dessa pessoa que tem a ver com planejamento, com organização. E isso vai impactar a família? Impacta muito a família. Uma criança TDAH tem uma chance de 67% aproximadamente para ser um adulto TDAH. Nós temos a dependência química, que é um transtorno. A dependência que a gente falou de pornografia, a dependência para celular, todas essas dependências se tornam um transtorno, porque a pessoa passa 24 horas voltada nisso aqui, ó. É um transtorno. Que uma vez que o transtorno, você tira a pessoa do caminho dela normal de ser, né? Da vida dela. Da vida dela. Da vida. Então, e da vida familiar, ela né? retira, o transtorno nos tira do natural da família, da vivência natural da família. Aí tem esquizofrenia, nós já atendemos também casos de esquizofrenia. Esquizofrenias. Não falamos, por exemplo, no toque, quando eu falei, os ciúmes. Quando é esse ciúme que a pessoa fica o tempo todo, ele está ali, ele está com outra, né? Ele está com outra, ela está com outra, e fica com esse pensamento obsessivo e persegue, investiga. Pode ser um toque também, um transtorno obsessivo compulsivo. E a esquizofrenia, que a gente acabou de dizer, é porque a pessoa ela pode ter alucinação visual, auditiva, ela pode escutar vozes, entendeu? Ela pode escutar a voz, ela pode ver coisas onde não há. E isso traz problema no casamento. Agora, se vocês querem descobrir alguns casos, nós escrevemos alguns aqui. O capítulo 4, né? No capítulo 4, nós escrevemos alguns casos que a gente teve no consultório, pequenos casos, onde conta justamente aqui a nossa experiência. E você pode estar vivendo isso, meu querido, minha querida. Não precisa sofrer e ficar se martirizando, né? Se culpando. Não, há tratamento para muitos transtornos. E você que descobriu, né? E que talvez é sua esposa, talvez é seu esposo, né? Não entre em desespero com relação a isso. Né? Tem meios, por isso que é importante diagnosticar
para que você possa dar uma resposta mais eficaz diante do problema que está à sua frente. Por isso que o diagnóstico ele é importante. Por isso que o livro Diagnóstico Familiar, nós lançamos isso aí para você ter esse subsídio, para você entender realmente o que está acontecendo. Uma vez você percebeu, né, importante você fazer o contrabalanço. Você contrabalancear isso daí. Primeira coisa, assumir com ela ou com ele essa doença. Não ser doente igual a pessoa que está doente, com a pessoa que está com transtorno. Né? Mas você entender que a pessoa está com um problema. E você também incentivar essa pessoa a procurar a ajuda necessária. Agora, e você? O que você pode contribuir? E muito, demais. Porque o problema não é só dela, é nosso agora. Lembra no início do programa? Né? Quando eu me casei, né, a nossa vida agora é nós. É nós. Eu posso fazer um contrapeso. Uma vez que eu estou percebendo que o meu cônjuge tem um problema, eu posso aí sim fazer um contrapeso. Verdade, João Carlos. Eu posso fazer um contrapeso positivo. Né? Primeiro, nunca chamando a pessoa, nunca taxando a pessoa, estigmatizando a pessoa. Isso é terrível. No momento seu de cólera, né? Você que é mágoa, doente, né? Você é uma doente, você é uma transtornada, você é uma doente, você quer estar acabando com a nossa família, você que tem depressão, né? Isso é muito doído, porque, olha isso é a terrível. pessoa que tem depressão, ela já sofre. Ela já sofre com isso. Ela já sofre. Que mãe que não vai sofrer com aquele caso que a gente contou no início do programa? A pessoa que tem o transtorno, ela já sofre. Ela já sofre, gente. Então, você não precisa reforçar isso, não. Não, ela né? já sabe que às vezes, ela se sente um peso na vida das pessoas. Agora, se você já imaginou que talvez a vida está te dando uma oportunidade de você ser melhor com o problema do outro? Você já viu isso aí? Já pensou nisso? É uma oportunidade de você enriquecer pessoalmente, amadurecer sua personalidade. Você ter mais têmpera no momento que você está ali, vontade de esmagar a pessoa por causa daquele problema dela que ela está vivendo ali, e você não está totalmente controlado, e você dá um passo a mais e você amadurecer aí. Já pensou nisso? Que a família está te dando uma oportunidade de você melhorar sua personalidade, amadurecer sua personalidade. Então, a vida nos surpreende de todas as maneiras. E a família é uma dessas oportunidades. E a família é uma dessas oportunidades. Ai, que programinha bom, né, gente? Que programão bom nosso, né? Que falar com a família, falar sobre família é bom demais. É bom demais falar com você. E falar, João Carlos, olha, com você mesmo. Eu tenho recebido muitas mensagens, nós temos recebido e a gente tem entrado em contato com vocês. Isso é muito bom. É muito bom porque a gente nos sentimos mais próximos. Nós temos conhecido vocês, temos nos aproximado da realidade que vocês estão vivendo. Está sendo muito bom. Entre em contato conosco pelo nosso Facebook, nós temos a nossa página Minha Família é Assim, nossa fanpage. Entre em contato conosco, participe, saiba dos temas que vão acontecer naquele dia, não é, João Carlos? É muito bacana. Para adquirir nosso livro... nós temos a nossa loja, né? loja.construçãonova.com. Isso. É legal você ligar para o nosso telefone, né? 12 31 86 2600. Entre em contato pelo nosso telefone e adquira o nosso livro, porque, é uma riqueza para a família, viu, gente? E queríamos agradecer você também que sempre está nos ajudando, você que é um sócio contribuinte, você que faz acontecer essa obra. Se você não é sócio, seja sócio. Entre em contato também pelos nossos telefones e participe com a gente, não é, João Carlos? É verdade. Queríamos muito dar um alô para todo mundo, também para o nosso amigo André, lá de Goiânia. Goiânia, né? Que tem me vestido. O André tem feito o João Carlos ficar bonito, a calça, né? Vinícius Dinzué, lá de Goiânia. André, um beijo, obrigada. Um abraço, querido. Um abraço. Muito obrigado, tá? Mais uma vez. A Meia Lua também, que me veste, a Meia Lua, lá de Ipatinga, Minas Gerais. Muito obrigada. Lá da Cidade Nobre. Muito obrigada, Clara, a Simone, a Dani. Muito obrigada a vocês, meninas. Bom, e mais, João Carlos, assim, você que quer participar junto com a gente, mande o seu pedido, né? Aquilo que você gostaria que a gente falasse aqui no programa, não é? Sim, escreva para nós, né? Dá o seu testemunho, acho que isso é importante demais, dá o testemunho, né? Tanto testemunho do que está acontecendo com você, ou que talvez o que o programa impactou dentro da sua família, o que o programa ajudou você dentro da família aí, né? Que às vezes deu uma luz para você e talvez você não estava pedindo a Deus uma resposta e você encontrou
essa resposta assistindo o programa, para a gente vai ser maravilhoso e para a gente é enriquecedor. Você dá um feedback, você dá esse feedback para nós, né? Isso é importante demais, João né? Carlos, verdade. E o povo aí tem encontrado a gente na rua, João Carlos, tem pedido para a gente mandar beijo. Viu? Beijo. É, a gente não consegue lembrar de todos os nomes, não. A gente não consegue. Mas queremos mandar um beijo para você que nos pediu um beijo. E todas as pessoas que têm entrado em contato com a gente e pedido oração, nós estamos fazendo lá em casa um caderninho. Sim. E a gente está colocando os nomes e a gente está pedindo a Deus por essas pessoas. Nós não estamos Luísa, deixando, não. todos os dias, na minha Santa Missa, eu coloco o nosso programa, as pessoas que assistem o nosso programa, E as quem pessoas tem pedido oração. que pedem e eu oração. tô lá, João Carlos, também, tá? Nós estamos juntos nessa, então, rezando por vocês. Bom, chegou ao final realmente, né, João Carlos? Dá a bênção, por favor, meu amor. Pede a bênção para nós. Sim. Você que nos assiste, você que agora está olhando para esse programa, olhando para sua família, você percebeu, né, algum transtorno, já coloque isso no coração de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar isso no coração de Deus. Pedindo a Deus para que Deus te dê força para que você possa agora entrar nesse mundo novo, que possa enfrentar esse mundo novo que você agora está impactado com ele aí. Né? E que Deus te dê toda a força necessária. Deus te dê toda a alegria também necessária para você poder enfrentar em pé, como Nossa Senhora. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre a família, sobre os seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou cantar como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo viver assim. Como é linda nossa família, como é linda nossa família. CançãoNovaPlay.com. Assine já!